Seja bem-vindo a mais um vídeo devocional comigo. O devocional de hoje é baseado no relato da criação do nosso Deus em Gênesis capítulo 1, versículos 24 a 27. Que todos sejamos iluminados, renovados e transformados pelo conhecimento da palavra de Deus. Então Deus disse: Produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, animais de rebanho, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os animais de rebanho de acordo com a sua espécie, e todos os animais rastejantes da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: Façamos os seres humanos à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O Senhor Deus cria animais terrestres no sexto dia, o que corresponde à terra seca que aparece no terceiro dia. Até aqui vemos tudo sendo sempre preparado diligentemente por Deus. Nos primeiros 3 dias Deus criou os céus e a terra, a luz, o firmamento, os mares e a terra seca. Então, cria a vegetação, as árvores frutíferas, as plantas e tudo o mais. No 4º dia, ele criou os luminares, o sol, a lua e as estrelas, para além de iluminar a terra criada, pudesse também marcar o tempo, os dias, os meses, as estações e os anos. No 5º, ele enche os mares e os céus com animais aquáticos e aves que voam, respectivamente. No 6º, o Criador faz os animais terrestres de todos os tipos, além deles, o clímax da criação, o homem. O façamos que o narrador aplica ao texto, na hora de criar o ser humano, retrata Deus deliberando em meio à sua corte, assim como o rei pode ter um tribunal e discutir seus planos entre os presentes. Neste caso, Deus estava certamente deliberando com os outros 2 membros da Santíssima Trindade, o Filho, Jesus, por meio de quem aplica seu plano de redenção, e o Espírito Santo, que convence a humanidade de sua necessidade de salvação. O pronome nossa, usado na deliberação divina, não pode ser tão facilmente explicado no contexto do mundo antigo. Não há nenhuma evidência de que Deus criou o ser humano tanto à sua imagem quanto à de seus anjos. Somente a imagem de Deus aparece no versículo 27. Parece mais provável que nossa implique uma maior complexidade à natureza de Deus, ou seja, a complexidade da Trindade. Se para nós hoje é complicado entender a Trindade, imagina para o mundo antigo, onde Cristo ainda não havia se manifestado claramente, nem havia a dispensação do Espírito Santo como se deu em e a partir de Atos 2. O substantivo homem, no hebraico, é Adam. Essa palavra é usada no capítulo 1 para a espécie humana, assim como todas as outras criaturas, exceto os grandes animais do mar no versículo 21, criadas no capítulo 1, aparecem no hebraico singular e descrevem uma classe de animais, por exemplo, pássaro, traduzido por aves, animal selvagem por animais selvagens. No capítulo 2, Adam aparece com um artigo definido, o homem, para descrever o homem colocado no jardim. O nome pessoal Adão tem a mesma ortografia. O capítulo 1 não se concentra em um único ser do sexo masculino, nem mesmo no primeiro casal, mas concentra-se em toda a raça humana. Imagem e semelhança. Esses termos são usados para definir a criação do ser humano. Eles são sinônimos. Em Daniel 3:1 descreve-se a estátua de Nabucodonosor com o mesmo termo hebraico para imagem. A estátua representa a autoridade e o poder do rei, e suscita a obediência e a adoração da multidão. Assim, nesse contexto, ser feito à imagem de Deus significa dominar a vida nos 3 domínios que Deus criou. Esse governo é uma mordomia. O homem não é o dono da criação, mas o seu mordomo.
Essa realidade está ilustrada no capítulo 2, no qual o homem cuida do jardim, no versículo 15, e nomeia os animais, versículo 20. Nesse contexto, Deus colocou a humanidade na terra para continuar seu governo depois que terminou a obra da criação. A imagem e semelhança que o homem tem em relação a Deus foi manchada e distorcida pelo pecado. Com a vinda de Jesus Cristo como a imagem perfeita de Deus, os cristãos são recriados e se tornam conformes a Cristo, como uma expressão de sua imagem em justiça, santidade e conhecimento.